Agora que você já entendeu o que são os fundos imobiliários e está interessado em ganhar uma renda extra aí na sua conta todo mês, eu vou te mostrar como eu escolho os melhores fundos imobiliários de um jeito simples e prático. Só de ver aquele tanto de sigla que ninguém entende e expressões em inglês, o investidor iniciante fica com os 2 pés atrás para começar. Mas hoje eu vou te mostrar como ir direto ao ponto e analisar os principais indicadores para que você escolha o seu fundo imobiliário sem medo de ser feliz. E claro, eu vou utilizar um fundo imobiliário que eu comprei como exemplo para analisar todos esses indicadores junto com você e te mostrar na prática como fazer uma boa escolha. Vamos para o vídeo. Fala investidores e futuros investidores, aqui é o Lacorte e antes de te contar o que eu faço para escolher os melhores FIIs, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e já deixar seu like. Esses simples cliques que você der vão ajudar muito o canal a crescer e fazer com que esse conteúdo chegue para quem precisa e procura por orientação financeira. Se você ainda não sabe o que são os fundos imobiliários e como eles funcionam, eu sugiro que você assista primeiro esse vídeo e depois volte para cá para que você tire o máximo de proveito desse conteúdo, beleza? Vamos lá! Existem diversos fatores para analisar se um fundo imobiliário é bom ou ruim. Mas além de saber se ele é bom, é fundamental que a gente saiba se ele está caro ou barato para fazer um bom negócio. E eu vou te mostrar os principais indicadores para fazer essa avaliação. Em relação à qualidade do FII, o principal indicador, na minha opinião, é o perfil da gestão. Uma gestão ativa que trata determinado FII como prioridade está sempre buscando por ativos mais rentáveis e tratam aqueles ativos que já estão ali na carteira sempre com foco na maior lucratividade, o que reflete para nós, os cotistas, em maior retorno também. Os indicadores que eu vou falar a seguir já refletem se a gestão está fazendo um bom trabalho ou não, mas eu gosto de ficar por dentro dos comunicados e das notícias dos FIIs para que eu veja se a gestão está realmente ativa e fazendo um bom trabalho. Eu vou te mostrar como fazer isso de forma rápida no exemplo que eu vou dar logo mais. Outra característica muito importante é a localização. Estar localizado em cidades e bairros estratégicos que façam sentido para o setor daquele fundo imobiliário é fundamental para que a procura seja mais alta, fazendo com que a ocupação seja sempre otimizada e a vacância seja menor. A taxa de vacância é um indicador que mostra o quanto da área útil desse imóvel está desocupada e, por consequência, sem gerar renda. Por exemplo, se um prédio comercial tem 10 andares e está com 2 andares vagos, ele tem 20% de vacância. Então ele está deixando de receber 20% da capacidade do aluguel, além dos gastos de limpeza e manutenção que ele tem com esses andares vagos. Conclusão: quanto menor a taxa de vacância, melhor. Um dos indicadores mais populares e procurados pelo investidor é o Dividend Yield, que apesar de ter um nome esquisito em inglês, é bem fácil de entender. Esse indicador mostra basicamente o quanto você vai receber por mês em relação ao preço atual da cota. Por exemplo, um fundo imobiliário custa R$100 e distribui aos seus cotistas R$1 por mês, ele está distribuindo um dividend yield de 1% ao mês. Teoricamente, quanto maior o dividend yield, maior será a sua renda mensal com os FIIs. Mas cuidado, esse indicador nunca deve ser avaliado sozinho. Um alto dividend yield não necessariamente indica que o fundo imobiliário é financeiramente saudável. Além disso, é importante analisar o histórico de distribuição de dividendos e não só as distribuições mais recentes. Um fundo que possui bom histórico de distribuição de dividendos, em conjunto com outros bons indicadores, provavelmente vai continuar pagando bons rendimentos ao investidor. Como referência, eu costumo analisar se o fundo está pagando anualmente um retorno bem superior ao da renda fixa, por exemplo, para compensar o risco que eu estou correndo com a volatilidade. E lembrando que além da distribuição dos dividendos, a sua cota também pode valorizar, o que aumenta mais ainda a sua rentabilidade. Outro aspecto muito importante a ser analisado em um fundo imobiliário é a liquidez. Recapitulando, a liquidez é a velocidade com que você consegue resgatar o seu investimento e ter o seu dinheiro em mãos. Normalmente, a liquidez dos fundos imobiliários é medido pelo número de cotas vendidas por dia. Então, quanto mais cotas negociadas, mais rápido você consegue comprar ou vender. E além disso, quanto maior a liquidez de um FII, menor a frequência de oscilações mais bruscas.
Como eu falei no início do vídeo, além de analisar a qualidade de um FII, para fazer um bom negócio a gente tem que analisar também o preço. Nem sempre um fundo de R$5 está mais barato do que um fundo de R$100, e eu vou te explicar como isso é possível. O indicador mais utilizado para avaliar se o preço está adequado é o P sobre VPA. Esse indicador é muito bom para você ver se o fundo está negociando a um preço caro ou barato. O P dessa fórmula se refere ao preço que o fundo está sendo negociado no mercado, enquanto o VPA se refere ao valor patrimonial da cota. O VPA é calculado a partir do valor real dos imóveis daquele fundo, ou seja, a quanto eles seriam negociados fora da bolsa de valores. Quanto vale realmente aquele prédio, aquele shopping ou aquele galpão, dividido pelo número de cotas que o fundo tem, mostrando qual seria o valor justo de uma cota. No fim das contas, se o P sobre VPA é muito acima de 1, pode ser uma indicação de que o fundo está caro, e se ele está abaixo de 1, pode ser uma indicação de que ele está barato. Vamos de exemplo para ficar mais claro. Se um fundo está sendo negociado na bolsa a R$110, mas o valor patrimonial da cota é R$100, o P sobre VPA é de 1,1. Ou seja, você está pagando 10% a mais do que esse fundo realmente vale. Agora, se esse mesmo fundo é negociado na bolsa por R$90, você está tendo um desconto de 10%, já que o P sobre VPA é igual a 0,9. Esse também é um indicador que não deve ser olhado sozinho. Sempre desconfie de grandes descontos. Um fundo que está sendo negociado muito abaixo do valor patrimonial pode estar enfrentando sérios problemas, assim como um fundo que está sendo negociado acima do valor patrimonial já pode estar precificando uma estratégia ou uma nova aquisição do fundo. Então, de novo, não avalie esse indicador sozinho. Outros indicadores que podem entrar na avaliação de um FII são o padrão construtivo, que pode ser avaliado por foto ou pelo próprio Google Maps, o preço do metro quadrado, quem são os inquilinos e muitos outros fatores. E é importante destacar que cada setor apresenta uma tendência diferente para esses indicadores. Então, se você vai fazer uma comparação entre fundos imobiliários, é fundamental que esses fundos sejam do mesmo setor. É claro que a localização ideal de um shopping center é muito diferente da localização ideal de um galpão logístico, por exemplo. Conforme prometido, eu vou te mostrar aqui na prática como essa análise se aplica a um fundo imobiliário que eu comprei na semana passada, o RBRP11. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. E para fazer essa análise eu uso o Funds Explorer. Dá uma olhada. Aqui no site a gente pode ver todos os FIIs que estão listados na Bolsa de Valores, ranqueados de acordo com diversos indicadores. E aqui a gente pode escolher por setor e também pode dar uma limpada nessas colunas de indicadores, colocando só os indicadores que a gente está interessado. No caso do RBRP11, ele fica aqui no setor de outros, porque além de investir em lajes corporativas, o fundo também tem galpões logísticos e uma parte do capital alocado em outros fundos imobiliários e caixa em renda fixa. Então, aqui a gente já pode ver os fundos do setor outros. Eu vou filtrar aqui por liquidez, da maior para menor, e aqui a gente já pode ver que o RBRP11 está no topo da lista, ou seja, é o fundo mais líquido desse setor. Aqui a gente pode ver que o RBRP11 está negociando por volta de 36 mil cotas por dia, o que, se a gente multiplicar pelo valor atual da cota, a gente chega por volta de 3 milhões de reais negociados por dia. Ou seja, é bem fácil de você comprar ou vender, resgatar o seu dinheiro caso você precise, se você investir nesse fundo imobiliário. O último dividendo pago foi de 48 centavos por cota. Então, por exemplo, se você tivesse 100 cotas desse fundo, você receberia aí na sua conta em torno de R$ 48 por mês. No início, esse valor parece ser bem pouco, mas à medida que você acumula cotas e se disciplina aí nos seus aportes mensais, esse valor tende a crescer e te ajuda a pagar contas ou então juntar no bolo do aporte mensal para que você acumule mais ainda renda passiva. Se bem que R$ 48 já pagam o Spotify e o Netflix, né? Aqui a gente pode ver que o dividend yield é de 0,53% ao mês, que daria um retorno superior a 6% ao ano só de rendimentos, superando de longe o retorno da renda fixa, já que a Selic está hoje em 2,25%.
Mas como eu falei, é importante avaliar o histórico de dividendos e eu vou mostrar como faz isso para vocês já já. Agora que a gente analisou o dividend yield, eu vou dar uma limpada nessas colunas aqui para que a gente veja só o que realmente interessa para a gente. Então eu vou deixar o preço atual, a liquidez diária, o dividend yield, que a gente já viu tudo isso até agora, e vou selecionar aqui o dividend yield acumulado de 12 meses, para que a gente possa ter uma avaliação do histórico. Vamos ver o P sobre VPA e as vacâncias, beleza? Então aqui a gente já pode ver só os indicadores que realmente interessam para a nossa avaliação aqui no vídeo. Aqui a gente vê que o dividend yield acumulado de 12 meses é de 5,12%, mas mesmo assim nós vamos avaliar como esses 5,12 foram distribuídos ao longo do tempo. Aqui a gente já pode ver que o P sobre VPA, o preço sobre o valor patrimonial, está sendo negociado abaixo de 1, ou seja, indica para a gente um desconto no fundo. Quando você for fazer suas avaliações, você vai ver aqui que a maioria dos fundos estão negociando abaixo do valor patrimonial devido ao cenário da Covid. Aqui nas duas últimas colunas, a gente pode ver que o fundo não apresenta vacância, o que é muito bom porque mostra que o fundo está completamente ocupado, recebendo mais aluguel e gerando bastante renda para os cotistas. Além desses indicadores que a gente avaliou aqui, a gente precisa ainda avaliar a gestão, a localização e o histórico de dividendos. E a gente pode ver tudo isso quando a gente clica no código do fundo imobiliário. Aqui a gente tem uma página individual do fundo, onde a gente pode ver maiores detalhes. Aqui a gente pode ver uma breve descrição do fundo, segmentos e principais estratégias, e descendo mais um pouquinho a gente encontra aqui o histórico de dividendos. Aqui a gente pode ver que não houve nenhum mês com uma queda brusca no pagamento de dividendos ou que o fundo deixou de pagar. Pelo contrário, a distribuição vem numa crescente do ano passado para cá e o fundo pagou bons dividendos mesmo durante os principais meses da Covid. Descendo um pouco mais a página, a gente pode ver a localização de cada ativo do fundo, seja pelo mapinha ou pelo endereço de cada um aqui embaixo. Os prédios e galpões da RBRP11 estão localizados em locais estratégicos aqui dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O que você pode fazer também é jogar esses endereços aqui no Google Maps e avaliar o entorno dos imóveis e também o padrão construtivo de cada um. E por último, além de verificar que a gestão está fazendo um bom trabalho por escolher ativos bem localizados, que estão com baixa vacância, têm distribuição consistente de dividendos, na última sessão a gente pode ver os comunicados emitidos pelo fundo que falam sobre suas distribuições de dividendos, suas estratégias, decisões e últimas aquisições. Mesmo durante a crise da Covid, a gestão do RBR adquiriu novos imóveis, aproveitando as oportunidades e usando o caixa da empresa com inteligência. Bom, essa é uma forma rápida de analisar um fundo imobiliário. E é claro que os analistas profissionais vão muito mais a fundo, tanto nos indicadores quanto nos resultados dos fundos. E para facilitar a sua escolha e filtrar a quantidade de fundos que você tem que analisar, olha que moleza que eu preparei para você. Algumas instituições financeiras publicam de graça periodicamente carteiras recomendadas de fundos imobiliários. Uma carteira recomendada é um conjunto de investimentos que analistas de instituições financeiras recomendam que você invista. Mas mesmo assim, é fundamental que você avalie se esses investimentos estão de acordo com seus objetivos e com seu perfil de investidor. Eu separei 3 carteiras de diferentes instituições financeiras que eu vou colocar na tela agora para que você tenha um bom ponto de partida. E o link de cada uma delas está na descrição. Essas carteiras recomendadas costumam ter um giro alto de ativos, ou seja, elas substituem um fundo por outro com uma frequência muito alta. Eu, particularmente, prefiro focar em fundos de alta qualidade com foco no longo prazo, para me beneficiar cada vez mais dos dividendos e das valorizações das cotas. Vale destacar também que se você não tem interesse de acompanhar e analisar muitos fundos imobiliários, existem casas de análise que fazem esse serviço por você
E além de escolher os melhores fundos e analisar a fundo cada um, eles também te indicam os melhores momentos de compra e venda de cada fundo. Eu, por exemplo, sou assinante da Suno Research e gosto muito do serviço deles para embasar as minhas escolhas. Além dessas informações que eu falei que você pode pegar como base, eu sugiro também que você acompanhe os perfis do Professor Baroni, que é da Suno, e do Jacinto, que é do Funds Explorer. Esses caras são referências nos fundos imobiliários aqui no Brasil. E existem também várias outras fontes de informação, tanto nas redes sociais quanto em livros, por exemplo. E um livro que eu indico é o Guia Suno de Fundos Imobiliários. Enfim, o importante é você se manter informado. E eu também fico à disposição para te ajudar, então deixa suas dúvidas nos comentários e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Um abraço e bons investimentos!